Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Conforme eu prometido, que eu daria 2 aulas, né, para quem está aí no sufoco do Enem. Enem que a Justiça confirmou, não vou nem entrar na discussão se deveria acontecer ou não, mas a Justiça confirmou o Enem nos próximos 2 domingos. Então, na terça-feira passada, eu dei a primeira aula resumo sobre Enem e hoje, quinta-feira, eu estou dando a segunda aula resumo sobre o Enem. Tá? Para quem não me conhece, repito, e quem não assistiu a primeira aula, sou o professor Jonathan Molar, sou professor há mais de 12 anos, fui professor de cursinho por 5 anos e sou professor universitário há 12 anos. Sou professor dos cursos de História, Direito e Administração. Hoje, para nós aqui, o que nos interessa é exatamente a disciplina de História e eu não vou conseguir falar sobre tudo, naturalmente, porque nós temos aí 40, 50 minutos, mas vou fazer um resumão para vocês de alguns temas que são os temas que mais caem no Enem, né? Os temas com maior incidência no Enem ao longo das provas do Enem, que já tem aí mais de 15 anos. Jonathan, isso significa que na prova de domingo agora vai cair esses temas que você escolheu? Não, né, gente? Eu sou professor, eu não sou futurólogo, eu não sou adivinho. Queria ter esse dom, mas infelizmente não possuo. O que a gente faz é pegar por probabilidade. A gente olha as provas anteriores, a gente vê ao longo da história do Enem, da área de História, quais são os temas que o Enem mais pede e por conta da reincidência dos temas, a gente trabalha esses temas com vocês. Ao longo desse ano de 2021, para o próximo Enem, eu vou trabalhar todos esses temas com vocês de maneira pontual, então a gente vai ter mais tempo. Só que como eu me propus a fazer um resumo de reta final, a gente não vai conseguir trabalhar todos os temas e eu escolhi 3 temas para vocês. E escolhi 3 temas de História do Brasil, porque a incidência de História do Brasil ela também costuma ser maior do que a incidência de História geral, tá? Então, para a gente aprofundar um pouco mais, eu escolhi 3 temas e eu vou dizer para vocês quais são, e aí a gente vai começar a trabalhar eles daqui a pouco. Para quem quiser me seguir para ver a aula de terça-feira, a aula de hoje, é só colocar Professor Molar, Facebook, Instagram e YouTube. Então, se vocês digitarem lá Professor Molar, vocês conseguem ver os meus vídeos, como de terça-feira, que foi a primeira aula, e hoje, quinta-feira, a segunda aula dessa reta final. E repito para vocês, ao longo do ano, eu vou fazer outras postagens, tanto sobre o Enem, como também sobre temas voltados para a área jurídica, mas hoje o que nos interessa é o Enem, tá? Nós estamos ao vivo, mas como os meus celulares e o notebook ele está virado ao oposto de mim, se vocês tiverem perguntas, comentários, questionamentos, vocês podem fazer, que assim que acabar eu respondo vocês tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto também no YouTube. Eu vou disponibilizar o vídeo, amanhã estará lá no YouTube também para vocês terem acesso. Por enquanto ao vivo, tanto o pessoal do Facebook quanto o pessoal do Instagram, e eu quero agradecer a atenção de vocês nesse dia de hoje, de quinta-feira à noite, beleza? Bom, falando aí que é o que nos interessa, o assunto de História, né, a matéria, a disciplina História, existe uma divisão tradicional que hoje em dia já é bastante criticada nas faculdades. Mas essa divisão tradicional, ela ao menos serve para vocês terem uma visão panorâmica, para vocês terem uma visão ampla. Se nós tivéssemos mais tempo, ou seja, se o Enem tivesse a 6 meses, a 8 meses o dia da prova, eu tenho uma metodologia que eu sugiro a vocês. Em vez de estudar de maneira linear, como está aqui, coloquei errado aqui, desculpa, medieval. Em vez de vocês estudarem de maneira linear, como está aqui, eu sugiro que vocês estudem por eixos temáticos. Por exemplo, política, economia e sociedade. É muito mais fácil porque eu já disse isso na aula de terça-feira. O Enem, ele não quer saber de memorização. Ele quer saber de interpretação, de associação e de contextualização. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em vez de estudar tudo sobre medieval e tudo sobre moderno, estuda primeiro política na Idade Média, política na Idade Moderna, política na Idade Contemporânea. Depois estuda economia na Idade Média, economia na Idade Moderna, economia na Idade Contemporânea. Por exemplo, economicamente falando, Idade Média, feudalismo, sistema econômico feudal. Idade Moderna, primeiro nós temos o mercantilismo e depois nós temos o início do capitalismo que se desenvolve da era moderna para a era contemporânea. Então, se vocês estudam por eixo temático, é muito mais fácil de vocês entenderem as questões do Enem. Se vocês estudam tudo sobre medieval, tudo sobre moderna, tudo sobre contemporânea, vocês vão estar muito mais memorizando e é linear, tá vendo?
é de trás para frente. E o Enem não gosta dessa classificação. O Enem prefere que vocês entendam os processos históricos, né? Passado, presente e perspectiva de futuro. Já falei isso para vocês na aula de terça-feira. Quem perdeu a aula de terça, vai lá, professor Molar, no YouTube, no Facebook, que vocês encontram a aula. Então, estuda por eixo temático. Como era a economia na antiguidade, como era a economia na Idade Média, como era a economia na modernidade, etc. Como era a sociedade brasileira no Brasil colônia, como era a sociedade brasileira no Brasil império e como é a sociedade brasileira no Brasil república. Eu sei que a maioria não, né, porque isso tem mudado, mas uma parte dos currículos da escola e livros didáticos ainda seguem essa divisão tradicional. Mas, para conseguir fazer a prova do Enem, o mais fácil é vocês pegarem por blocos temáticos. Mas, repito, como eu não tenho muito tempo aqui com vocês e é uma aula resumo, essa divisão tradicional, ao menos, serve para vocês verem, né, de maneira panorâmica a história. A história geral, nós temos aí história antiga, que vem de antes de Cristo até o século IV depois de Cristo. Idade Média, que vai do século IV até o século XV. Depois nós temos Idade Moderna, que vai do século XV até o XVIII. E depois nós temos o que nós chamamos de História Contemporânea, de 1800 e bolinha até o que nós temos hoje. Quando eu falo de História do Brasil, nós temos três grandes momentos, que é Brasil Colônia, de 1500 até a independência, independência entre aspas, 1822. Depois o Brasil Império, de 1822 até 1889. E aí nós temos o Brasil República, de 1889 até o que nós temos hoje, 2021. Tá? Então, na divisão tradicional, o Brasil tem essas três grandes blocos, três grandes fases. E a República, que é o que nós temos desde 1889, ela também tem subdivisões, né? República Velha, que se vocês pegarem pela divisão tradicional, vai de 1889 até 1930. Era Vargas, que vai de 30 até 45. República Nova, que vai de 45 até 64. Ditadura Militar, que vai de 64 até 85. E Brasil Contemporâneo, que vai de 85 até o que nós temos hoje, que é 2021. Repito para vocês, isso aqui dentro de uma divisão tradicional, que didaticamente é mais fácil de vocês entenderem, ao menos assim, olhando panoramicamente. Mas o ideal é que vocês peguem por eixo temático. Como a gente já não tem mais tempo de fazer isso e eu só fui fazer essas aulas já na reta final, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trabalhar um pouco de República Velha, eu vou trabalhar um pouco de Era Vargas e eu vou trabalhar um pouco de ditadura militar. Ah, Jonathan, você vai trabalhar esses três porque você gosta? Não que eu não goste, eu gosto. Mas é o top 3 do Enem na disciplina de História, do eixo de História do Brasil. Então, República Velha, Era Vargas e ditadura militar, do top 5, com certeza esses três temas são os mais recorrentes. Segundo Império, né, que é Dom Pedro II, também tem bastante recorrência. Algumas questões econômicas de Brasil colônia, como escravidão, também tem recorrência, mas eu não vou conseguir trabalhar tudo isso com vocês hoje. Então, pela recorrência, são temas que caem bastante. Eu vou trabalhar República Velha, Era Vargas e ditadura militar. Lógico, esses três temas, eles são bastante extensos, eu também não vou conseguir entrar em detalhes. O que eu vou fazer aqui com vocês? Vou pegar características gerais e vou passar para vocês características gerais, que na hora do aperto pode salvar vocês, tá? Repito, quem não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula, porque vai ficar mais fácil de entender a aula de hoje também, beleza? Vou apagar o quadro e aí a gente vai trabalhar em cima do que eu estou propondo aqui para vocês. Vamos falar primeiro, né, do que a gente chama de República Velha. Como eu já disse para vocês, ao menos do ponto de vista político, ela vai ali de 1889 até 1930. A República Velha, ela é também chamada do período das oligarquias. O Enem gosta muito dessa palavra, oligarquias, né? Regimes oligárquicos, repúblicas oligárquicas. Durante a história do Brasil, as oligarquias não governaram o país só nesse período, né? Se vocês pegarem o próprio Império, estou falando basicamente da família de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e as pessoas de confiança da família de Dom Pedro, da família real,
governando o Brasil já independente, mas ainda com imperadores oriundos de Portugal, portugueses, né? Dom Pedro I português, Dom Pedro II nascido aqui, mas com o pai português, de origem portuguesa. Então, a ideia de oligarquia, ela não acontece só na República Velha. A ideia de oligarquia acontece em outros períodos. Mas ficou muito visível a oligarquia durante a República Velha. E aí vocês podem estar se perguntando, que desgrama é isso de oligarquia? Vocês já deveriam saber, mas vocês não são obrigados a saber. Então, quem não sabe, vamos ver isso agora. Traduzindo, significa governo de poucos. Ou seja, é um Estado, é uma república montada no qual poucas pessoas governam a república. Uma classe social governa a república, um grupo pequeno de pessoas governa a república. E vocês sabem que a ideia de república, principalmente uma república democrática, é a alternância de poder, é o rodízio, né, do poder. Mas mesmo o Brasil sendo uma república em 1889, o Brasil de 89 a 1930 tem essa característica marcante de oligarquia. Um governo de poucos, né? E aí vocês podem estar se perguntando, Molar, nesse período aqui, quem eram esses poucos que governavam o Brasil? Basicamente, eu estou me referindo aqui com vocês às elites agrárias, aos grandes fazendeiros. Lógico que inicialmente, no início da República, nós temos militares, né? Deodoro da Fonseca e... esqueci. E Floriano Peixoto. Nós temos Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas fica por pouco tempo e depois começa esse período de coronéis, começa esse período de grandes fazendeiros. Então, quando a gente fala de oligarquia na República Velha, eu estou falando para vocês das elites agrárias. Então, o primeiro, que nessa época a mulher não votava, né? A mulher só vai votar depois, durante a Era Vargas. Então, a restrição do voto ela era muito grande, né? Analfabetos nesse período também não votavam, hoje podem votar, não podem ser votados, mas podem votar. Então, o número de brasileiros que votavam nesse período já era um número bastante reduzido. Mas os brasileiros que se colocavam como candidatos era ainda mais reduzido. E eram candidatos pertencentes às elites agrárias. Então, de 1889 até 1930 no Brasil, dentro desse período que a gente chama de República Velha, a história, os historiadores, a historiografia, e o Enem gosta desse tema, eu repito para vocês, o Enem gosta desse tema. Nós temos um período de oligarquias. E agora vocês já sabem, oligarquia significa um governo de poucos, uma classe social específica, um grupo específico que se perpetua no poder. Alguns de vocês já estão pensando no que eu vou dizer agora. De certo modo, nós ainda não nos livramos da oligarquia. Lógico que, principalmente da redemocratização de 85 para frente, 1985 até hoje, nós temos uma alternância, uma democracia muito maior de governos. Mas se vocês pegarem famílias tradicionais que se perpetuam no poder, ainda é resquício, ainda é característica desse movimento oligárquico. Inclusive de elites agrárias, que ainda permanecem no poder com famílias historicamente se perpetuando. O avô, o pai, o filho, depois o neto, o bisneto e assim sucessivamente. É uma característica da história do Brasil, desde o Brasil colônia, mas principalmente nesse momento em que nós nos tornamos uma república. Beleza? Então são as elites agrárias e basicamente vão ser as elites agrárias de São Paulo e de Minas Gerais. Então, se vocês pegarem os presidentes da República do Brasil, depois de Deodoro e Floriano Peixoto, vocês vão ver que os presidentes eram ou paulistas ou mineiros, que é o que ficou conhecido na história como República do Café com Leite. Café porque era o principal produto dos paulistas e leite porque era o principal produto dos mineiros. E nós chamamos esse período também, vocês vão ouvir essa expressão, de período da República do Café com Leite. E essa oligarquia ela só termina porque em 1929, 29 para 30, tem uma briga entre São Paulo e Minas Gerais. Havia uma alternância. Uma eleição eu elejo um paulista presidente, na outra eleição um mineiro. Elejo um paulista e elejo um mineiro. Moral da história, o Washington Luiz era paulista e o próximo presidente deveria ser indicado por Minas Gerais. São Paulo descumpre com um acordo,
coloca Júlio Prestes como candidato e Minas Gerais rompe com São Paulo, isso em 29 e 30. E Minas Gerais vai apoiar um gaúcho, e esse gaúcho se chama Getúlio Vargas. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então essa oligarquia ela só termina em 1930 exatamente porque esse acordo entre paulistas e mineiros, que eram os dois estados mais fortes já do ponto de vista econômico do Brasil e político, porque há uma briga aqui entre 29 e 30, os paulistas querem eleger um presidente paulista por 2 mandatos, 2 pessoas diferentes, mas 2 mandatos subsequentes. Os mineiros ficam putaços com isso e dizem, não, peraí, então eu vou ajudar a eleger um gaúcho. E aí nós temos a quebra dessa oligarquia. E aí nós temos um novo período que nós chamamos de Era Vargas, beleza? Mas esse período aqui oligárquico é um governo de poucos, um período de elites agrárias, basicamente de paulistas e de mineiros controlando o cenário político-econômico do país. Quebra-se a oligarquia no momento em que paulistas e mineiros eles deixam de se desentender. Beleza? O que é importante também de vocês observarem desse período? A importância dos municípios. Porque se vocês olharem, né, os municípios onde tem um maior número de eleitores, obviamente, que estão nas cidades, que vão eleger os governadores, e os governadores ajudam a eleger o presidente da República. Ainda hoje funciona de maneira parecida, mas numa república democrática. Nesse período aqui, governadores e candidatos à presidência, todos eles olhavam para os municípios. E nesses municípios existe uma figura tradicional que ainda até hoje se perpetua em alguns lugares, que é o que nós chamamos da figura dos coronéis, que são os fazendeiros dentro dos municípios que têm o poder político e que têm o poder econômico. As pessoas que trabalhavam... Gente, só para vocês terem uma ideia, esse período aqui, eu estou falando que no Brasil, mais ou menos, 70% das pessoas ainda moravam na zona rural e 30% na zona urbana. Aqui em crescimento, vinha subindo, mas a maioria do Brasil ainda era um Brasil rural. Então, se você queria trabalhar dentro desse Brasil rural, você tinha que trabalhar dentro de uma fazenda de um coronel. Então, exatamente pela base ser os municípios e os coronéis terem força política e econômica, surge 2 figuras que existem até hoje e que vocês já ouviram falar e que o Enem gosta de cobrar. A primeira figura é o que nós chamamos de voto de cabresto e a segunda figura é o que nós chamamos de apadrinhamento e que são figuras que existem até hoje no Brasil. Voto de cabresto, você vai votar em fulano, porque se você não votar em fulano, eu tiro seu emprego, eu derrubo sua casa, eu acabo com sua família. Isso é voto de cabresto. E era isso que os coronéis faziam com as pessoas que votavam, com seus empregados. Com um detalhe, nesse período o voto não era secreto, moçada, o voto era aberto. Então você tinha que chegar na zona eleitoral, no cartório eleitoral, no local de votação, o cara te perguntava, quem você vai votar para presidente? Você aqui na frente ou o fazendeiro atrás? Se você não dissesse o nome do presidente ou do governador que o fazendeiro apoiava, acabou. Como diria Gerson do Flamengo, vapo. É isso que ia acontecer. Você perdia o emprego, você sofria represálias, você muitas vezes tinha que sair da localidade, sua família era ameaçada, pessoas morriam. Isso é voto de cabresto. Lógico que hoje o voto é secreto, o voto não é aberto, mas existe ou não existe ainda voto de cabresto? Que é a compra de voto, que não deixa de ser um voto de cabresto? Essa é uma característica típica da República Velha. E o apadrinhamento político, que existe até hoje. Eu voto em você, mas você me consegue um emprego. Eu voto em você, mas você me consegue um exame. Eu voto em você, mas você me consegue uma colocação para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para o meu sobrinho. Isso é apadrinhamento. A ideia de padrinhos, né? Padrinho é isso, um ajuda o outro quando precisa. Só que isso é uma relação de amizade e confiança, não uma relação política. Mas nesse momento também o apadrinhamento. O coronel, que muitas das vezes era o líder político, ajudava o governador eleito ajudava o coronel. O governador ajudava a eleger o presidente ajuda a eleger o governador. Mudou muito, moçada? Não mudou. Se vocês pegarem hoje a relação, não estou dizendo de todos os locais, mas a relação de poder executivo e poder legislativo, ainda é muito na base do apadrinhamento também. Por isso que denúncias que chegam no legislativo nem sempre são levadas à frente, porque existe um apadrinhamento, uma troca de favores. Digo isso
nas esferas municipal, estadual e federal, tá? Molar, por que você está falando tanto de hoje? Porque eu já disse na terça-feira e eu repito para vocês, o Enem gosta de brincar com passado e presente, presente e passado. O Enem pode pegar um trecho, uma foto, uma poesia, uma coluna de um jornal dessa época e trazer com o que acontece hoje. Hoje a gente fala muito dentro do Congresso Nacional da troca de cargos. Ah, o centrão, a esquerda, a direita. Agora que nós temos a eleição para o presidente da Câmara e do Senado no Congresso Nacional, tal bancada vem com fulano, tal bancada vem com ciclano. A bancada que está com fulano já perdeu cargos e assim por diante. Isso acontece a nível municipal, estadual e federal. Não deveria, mas acontece. Porque é fruto desse... Já existia antes, né? Mas por ser uma república que a partir de agora elege os seus governantes, é fruto desse período. Então, duas características muito cobradas nesse período de República Velha é exatamente o voto de cabresto e o apadrinhamento político, tá? Então, nesse período de 1889 a 1930, tirando aí os 4, 5 primeiros anos que nós temos militares, nós temos uma oligarquia principalmente das elites agrárias. Grandes fazendeiros e coronéis no poder, ditando as regras do jogo, principalmente na base, que são os municípios. Tranquilo? Existem, claro, vários presidentes nesse período, né, que eu não vou aqui ficar... O Washington Luiz, Rodrigues Alves, Pereira Passos, não vou ficar aqui... Pereira Passos não, desculpa, Salles. Não vou ficar aqui trabalhando isso com vocês. Mas Campos Salles, não Pereira Passos. Pereira Passos era governador, foi prefeito e governador do Rio de Janeiro. Mas Campos Salles... Falei para vocês agora, Campos Salles, Washington Luiz, tem uma série de presidentes aí nesse período que eu não vou ficar trabalhando aqui com vocês um por um, porque Rodrigues Alves, porque isso demandaria muito mais tempo nosso, tá? Então, o importante é que vocês vejam aí características gerais desse período e consigam compreender exatamente, aproximadamente, né, de maneira panorâmica, como é que funcionou a República Velha, tá bom? Esse é um dos temas que o Enem gosta. E aí vou para o segundo tema que está linkado com esse, que é a Era Vargas. Eu já até adiantei um pouco dele para vocês, quando eu disse para vocês o seguinte. Disse, olha, a oligarquia São Paulo e Minas Gerais, ela vai até 1929, 30. Por quê? Porque em 1929 e 30, pela oligarquia montada entre São Paulo e Minas Gerais, a eleição era a indicação de um mineiro e não de um paulista. São Paulo, espertamente, disse, espera aí, vou tentar me beneficiar desse trem. O que São Paulo faz? Não, Minas Gerais, vou eleger de novo um paulista. Minas diz, pera, acabou a putaria. Não é assim não, velho. O acordo é um paulista ou um mineiro, Vocês querem eleger 2 vezes um paulista? Não dá. Ou vocês voltam atrás, ou a gente não conversa mais com vocês. O que São Paulo faz? São Paulo bate o pé e mantém a candidatura, que é Júlio Prestes, de um paulista à presidência. Minas Gerais se pica de São Paulo e vai apoiar um gaúcho, que eu já disse para vocês, chamado Getúlio Vargas. Junto vem a Paraíba, tá? Com João Pessoa, que vocês ouvem falar hoje como cidade, mas era um político. Então forma-se uma frente contra São Paulo. De um lado nós temos um candidato paulista, que é Júlio Prestes. Do outro lado nós temos um candidato gaúcho, que é Getúlio Vargas, apoiando Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Ocorre as eleições em 29. Júlio Prestes, o paulista, ganha a eleição. Mesmo que ele tenha ganho democraticamente, das urnas, eu quero dizer, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba chamam alguns outros estados do Brasil e, peraí, vamos tirar ele na marra. Não vamos deixar ele entrar no poder, a ideia era essa. E acontece um fato. João Pessoa, na Paraíba, ele é assassinado. Mas ele é assassinado por problemas pessoais. Alguns dizem que ele tinha uma amante, o marido da amante matou ele. Outros dizem que ele tinha uma dívida e a dívida não foi paga e aquele que deveria receber mata ele. E morre exatamente nesse período, entre 29 e 30. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que não são bestas, dizem o seguinte aí, tá vendo? Foi São Paulo. Os paulistas mandaram matar João Pessoa em represália, mesmo com São Paulo tendo ganho a eleição. E aí surge um fato que na história, eu vou colocar entre aspas, que nós chamamos de Revolução de 30. O que acontece?
O exército, né, os exércitos de Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba e outros estados, vencem inclusive o Exército Federal e o Exército de São Paulo. E aí você tem uma quebra nessa oligarquia. Quando quebra a oligarquia, termina o que a gente chama de República Velha e começa o que a gente chama de Era Vargas. Que aí vai de 1930 até 1945. Lembrando que Vargas também foi presidente de 51 a 54. Em 54 ele morre sendo presidente, ele se suicida. O cara gostava tanto de poder, ele se acostumou tanto em ser presidente e ter poder, que aí vem aquela carta de Vargas que muitos de vocês já conhecem, né? Saio da vida para entrar para a história. Prefiro sair morto do palácio. E ele se mata enquanto presidente, ele seria deposto, né? Ele perderia o cargo. Ele seria o que nós chamaríamos hoje de impeachment, não é a mesma coisa, mas ele seria deposto. E ele morre, ele se mata em 54. Mas esse período de 51 a 54 é um período só de 3 anos. Então, para nós interessa mais, né, o que a gente chama de Era Vargas, esse aqui, que é a primeira passagem de Vargas, de 1930 até 1945. E Vargas, ele tem também algumas características que o Enem gosta muito. E aí vocês podem estar se perguntando, por que cai tanto o Era Vargas? Porque é rompimento. Né? Ele rompe com a República Velha, com a República das Oligarquias. Lógico que a elite ela vai continuar no poder, mas agora deixa de ser um paulista e de um mineiro e passa a ser um gaúcho chamado Getúlio Vargas. E Vargas tinha uma característica muito mais acentuada que os seus antecessores, que é exatamente a centralização política. Vargas sempre foi centralizador. Vargas era a criança que tem a bola. E que quando o time bota a criança no banco de reserva, a criança pega a bola e diz, eu vou embora e não tem jogo. Esse era Vargas. Vargas ou era tudo com ele ou não era nada. Vargas é a criança mimada do jogo de futebol. Ainda que tenha sido um grande nome da história e tenha feito algumas coisas interessantes também, que eu vou falar para vocês já já. Esse período de 30 a 45, ele é dividido em 3 momentos. De 30 a 34, que é o que nós chamamos de governo provisório. Por que provisório? Porque Vargas não foi eleito pelo voto. Vargas deu um golpe de Estado em Júlio Prestes, que foi o presidente eleito pelo voto. De 34 até 37, que é o que nós chamamos de governo constitucional de Vargas. Por que constitucional? Porque aí sim, ele foi eleito pelo voto e comanda o Brasil de maneira legítima. E de 37 a 45, que é o que nós chamamos de Estado Novo. Aí vocês vão dizer, mas que desgraça é essa? O que aconteceu? O cara já não estava eleito pelo voto? Estava, mas ele era centralizador. Ele não queria conversar com ninguém, ele não queria dar ouvidos a ninguém, ele não queria prestar contas a ninguém. Em 37, ele cria uma ditadura chamada Estado Novo. Ele dá um outro golpe de Estado. É o golpe dando golpe. Pra vocês verem como ele era fodão no negócio. Começa aqui dando golpe em 30, fica 4 anos de maneira provisória, o país começa a pressionar ele, faz eleição, ele faz uma eleição, ganha a eleição em 34, terminaria ali entre 38 e 39, só que antes de terminar o mandato, o que ele faz em 37? Ele dá um outro golpe de Estado, que é uma ditadura, chamada Estado Novo. Tá? Então, a pluralidade de Vargas, né, a sua característica de centralização e as diferentes fases em 15 anos, colocam ele como um assunto bastante recorrente no Enem. Então, o que vocês têm que lembrar, principalmente aqui, moçada, do Estado Novo? Porque o Enem gosta de fazer contraposição de democracias e ditaduras. Antes da ditadura militar de 64, nós tínhamos já uma outra ditadura, que durou de 37 a 45, uma ditadura civil, porque Vargas não era militar, uma ditadura civil, mas uma ditadura, que tinha censura, que tinha repressão, que pessoas foram perseguidas, exiladas, outras mortas. Artistas da época também não podiam produzir músicas, colunas, obras de arte como bem queria, porque havia uma censura e havia uma ditadura. Inclusive Vargas, em alguns momentos, ele fecha o que nós chamaríamos aqui de Congresso Nacional durante o Estado Novo, ele fecha o Congresso Nacional. Então vocês veem que de fato é uma ditadura. Né? Não foram só os militares que fecharam o Congresso Nacional. Dom Pedro I fechou uma vez, Dom Pedro II fechou mais de 10, Vargas fechou durante o Estado Novo, os militares fecharam temporariamente por 3 vezes também. Então o que nós chamamos aí de poder executivo sofreu alguns atentados algumas vezes. E antes mesmo da ditadura militar, Vargas no Estado Novo já tinha feito isso, fechando. E ele indicava
aqueles que comandariam os municípios, né? Os interventores estaduais e os interventores municipais. Ou seja, tudo tinha que passar por ele, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Até porque os interventores estaduais eram homens de confiança dele e também escolhiam os interventores municipais dentro de cada município. Então Vargas cria no Estado Novo, de fato, uma figura de centralização, de comando de poder. Tá bom? O que mais que a gente tem aí de Vargas que pode ser interessante? Falei para vocês da centralização, vou apagar aqui de novo, só para trazer algumas outras características. Uma delas já citei, centralização. Outra característica, brasilidade. Vargas tinha isso nele e traz isso para o período. Os brasileiros, né, as elites brasileiras até 1930, elas se inspiravam na Europa. Então, era a roupa que a francesa usava. Começava aí o cinema norte-americano, então era a roupa que a moça do cinema norte-americano utilizava. Obra de arte era estrangeira, os gostos eram estrangeiros. A arquitetura das ruas era copiando as cidades da Europa, principalmente Paris. Quando Vargas chega no poder, ele diz, não, peraí, vamos criar a brasilidade. E aí tem um movimento modernista antes dele, que já ajuda, o movimento modernista começa em 1917, mas Vargas vai trazendo a brasilidade. A ideia do indígena, a ideia, por exemplo, do Zé Carioca, que vocês veem, a figura da Disney, o personagem, o papagaio sambista, Carmen Miranda, que apesar de ser portuguesa, né, naturalmente, a naturalidade dela é portuguesa, mas ela se veste como uma excêntrica brasileira, tudo vem nesse período. Então a ideia de brasilidade, a construção de um sentimento de identidade brasileira. Isso é muito forte entre 1930 e 1945. Tá? Outra característica também muito forte, a industrialização. Vargas acelera a industrialização também no Brasil nesse período, criando indústrias de base, criando, enfim, o parque industrial de maneira geral. Lógico que se comparado ao que é hoje em dia, é muito mais frágil do que nós temos hoje, né? Muito menos potente. Mas para o período, Vargas dá o pontapé na industrialização e também na ideia de serviços. Então estava focado nisso. Outra característica, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. É Vargas quem coloca a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas também para vigorar no Brasil. Minha bisavó morreu com 94 anos, isso já tem uns 20 anos. Ou seja, ela viveu a era de Vargas. Você podia xingar a mãe dela, o pai dela, mas não ousasse xingar Vargas. E se você perguntasse para ela por quê, porque ela sempre dizia a mesma coisa. Ele deu direito para o pobre. Quando ela quis dizer que ele deu direito para um pobre, está falando da consolidação das leis trabalhistas. Do mesmo modo, o voto feminino. Né? Mulheres passaram a votar a partir de 1934, durante esse período aqui que nós chamamos de Era Vargas. E uma outra característica também de Vargas é exatamente essa ideia de personalismo político, que nós podemos traduzir como uma expressão chamada populismo. Ele era o grande líder, ele dava com uma mão e tirava com a outra. Ele ajudava a elite, ele criava a lei trabalhista, ele ajudava a Igreja Católica, ele ia para lá, ele ia para cá, ou seja, ele tentava agradar a todos. Mas a ideia era de ele como um Deus. Um Deus não, forcei a barra, era ele como um herói. Então, era o que nós chamamos de um período populista. Perón, na Argentina, vai fazer algo muito próximo. Tá? Então, Vargas, no Brasil, cria esse rótulo de populismo, que populismo está muito relacionado a personalismo. Faltou até um aqui. Personalismo. Personalismo é tudo na minha figura, sou tudo eu. Só para vocês terem uma ideia. Ele baixa um decreto que era lei dizendo o seguinte: minha imagem tem que estar na igreja, minha imagem tem que estar desculpa a expressão, na zona, minha imagem tem que estar nos prédios públicos, minha imagem tem que estar nos botecos. Então a pessoa entrava no boteco, via Vargas na parede. A pessoa ia para a zona de Baixo Meretrício, via Vargas na parede. A pessoa ia para a igreja, via Vargas na entrada da igreja. Vargas era praticamente onipresente e onipotente. Claro que eu não estou fazendo nenhuma comparação com Deus, longe disso, mas ele queria ser era essa a ideia. Então o populismo e o personalismo também são características de Getúlio Vargas e desse período que nós chamamos de Era Vargas, tá certo? Então nesse período de 30 a 45, centralização política, identidade brasileira, sentimento de brasilidade, fortalecimento da industrialização e dos serviços, criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, voto feminino e essa ideia do populismo, de personalismo político.
que ainda vigora até hoje. Nós temos muitos políticos nessa linha também, tá bom? Então, era Vargas, claro que tem outros acontecimentos, mas a grosso modo, resumidamente, era Vargas é isso, beleza? Trabalhado era Vargas, a gente vai para o último ponto que eu tinha selecionado com vocês, e vocês vão entender também porque que eu peguei esses três, que é o que eu estou chamando de ditadura, eu estou chamando não, né? A historiografia chama de ditadura militar. E aí, quando eu falo de ditadura militar, esse já é um termo mais conhecido, né? De 1964 até aproximadamente 1985. Se vocês observarem, por que eu trabalhei República Velha, Vargas e ditadura? Primeiro que isso é o top 3, vamos botar top 5. Dos 5 temas que mais caem no Enem, os 3 são esses aqui. Mas também tem uma discussão, lembra que eu falei para vocês? Estudem por eixos. Isso aqui é político, o eixo que eu estou escolhendo. Lógico que em alguns momentos eu estou falando de economia, mas eu estou falando majoritariamente de política. Então eu falei de República das Oligarquias, do centralismo de Vargas, ditadura civil, que foi o Estado Novo, e agora eu vou falar de ditadura militar, tá certo? Então observa que quando você estuda por eixos, é mais fácil o entendimento da história do que quando você tenta estudar tudo de uma vez dentro de cada período pré-determinado. A ditadura militar, de 64 a 85, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês, para ficar mais fácil, né? Para vocês tentarem compreender. Primeiro, quem apoiou a ditadura militar? Na época, o presidente era João Goulart. João Goulart era o vice de Jânio Quadros, e Jânio Quadros não dura um ano no poder. E ninguém sabe até hoje por que Jânio Quadros renunciou. Jânio Quadros renuncia, faz uma carta renúncia e se pica da presidência. Assume o vice, chamado João Goulart, mas João Goulart, ele pertencia aí ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e ele não tinha muita simpatia das elites brasileiras. Porque João Goulart queria fazer uma coisa que ele chamou de reforma de base. Reforma agrária, diminuir os lucros dos empresários, diminuir o número das importações vindas principalmente dos Estados Unidos. Quando eu falo em reforma agrária, diminuir o lucro de empresário, diminuir as importações que vinham dos Estados Unidos, ele não mexeu com o pobre, ele mexeu com as elites brasileiras. E João Goulart, as elites sempre tiveram esse pé atrás com João Goulart. 82, 83, quando chega em 62, 63, quando chega em 64, João Goulart vai colocar a reforma de base em prática. O que acontece? Os militares, eles são a ponta de lança, mas não foram só os militares. Outros grupos apoiaram também os militares. Até que, janeiro, fevereiro, março, estou contando aqui se tem 30 ou 31. Do dia 31 de março para o dia 1º de abril, parece mentira, mas não é, porque dia 1º é o dia da mentira, mas foi verdade. No dia 1º de abril, explode o que nós chamamos de golpe militar. Alguns doidos vão chamar isso aqui de revolução, mas de revolução não tem nada. Tá? É um posicionamento pessoal e é majoritário dentro da historiografia. Nós chamamos esse acontecimento de golpe. Por quê? Porque revolução é quando envolve o povo. Não envolveu o povo. Envolveu alguns pequenos grupos. Então, esse 1º de abril, quem apoiou a ditadura militar? Naturalmente que os militares, isso aí vocês já sabem. Os Estados Unidos, porque João Goulart ia mexer na relação diplomática comercial do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudam, mesmo de fora, ajudam no golpe. E os Estados Unidos sempre fizeram intervenções na América e continuam fazendo no mundo todo até hoje. Então, militares, Estados Unidos, principalmente a classe empresarial. Quando eu falo aqui da classe empresarial, gente, eu estou falando dos mais ricos, aqueles que tinham grandes investimentos, né? E aqueles também, uma parte da classe média, principalmente a classe média mais conservadora, né? Mais presa a uma visão conservadora. Então, quem apoia, né, o golpe militar, a ditadura militar? Militares, Estados Unidos, uma parte, não estou dizendo que são todos, senão alguns vão me matar, não estou dizendo que são todos, mas uma parte da classe empresarial e uma parte da classe média. A partir disso é dado o golpe. João Goulart também não faz muita resistência a sair, é retirado do poder, e aí nós temos essa entrada que nós chamamos aí, esse período que nós chamamos de ditadura militar, tá bom? Então quem apoiou? Majoritariamente esses grupos aqui. Depois do quem apoiou, vamos lá. Nós tivemos nesse período alguns presidentes, e eu vou dizer para vocês aqui quais foram. Castelo Branco,
Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Esses foram os presidentes do Brasil, todos militares, durante a ditadura militar. O que eu queria enfatizar aqui com vocês? Algumas questões, né? Principalmente aqui com Costa e Silva, o AI-5, também chamado de anos de chumbo, porque anos de chumbo foi um dos momentos de maior repressão da ditadura militar, principalmente com Costa e Silva e com Médici. Foi o período onde houve o maior número de tortura, de censura, de exilados, de pessoas que sumiram, também de movimentos contrários, como Guerrilha do Araguaia, sindicatos do ABC, que fizeram luta armada contra a ditadura militar. Então esse período aqui, principalmente de Costa e Silva e Médici, chamado de anos de chumbo. E durante o governo Costa e Silva, a edição do decreto chamado Ato Institucional número 5, que foi o mais conhecido. Se eu estou dizendo que é o número 5, eu estou dizendo que tem o número 4, o número 3, o número 2, o número 1. Mas o número 5 ele foi o mais conhecido. Por quê? Porque ele era o mais rigoroso. Ele dava autoridade, esse decreto dava autoridade ao presidente de colocar o Congresso de férias. Então, se ele queria desativar o Congresso por algum tempo, ele poderia. Tanto que foi feito isso depois em alguns momentos. Ele poderia prender as pessoas sem, a princípio, uma denúncia prévia, mas pessoas suspeitas de... pessoas que eram contra a ditadura, etc. Não existia mais mandado de segurança, aliás, não existia habeas corpus para presos políticos. Parlamentares poderiam ser cassados os seus mandatos pelo simples fato de fazerem oposição à ditadura militar. Então o AI-5 foi o mais conhecido, beleza? Então nesse momento aqui eu quero enfatizar para vocês o AI-5 e o famoso período chamado de anos de chumbo. Já no governo de Médici, que eu já estou falando da década de 70, nós temos o que nós chamamos de milagre econômico brasileiro. Momentos em que o PIB brasileiro subiu assustadoramente, a partir da industrialização, do investimento externo, mas também do endividamento externo. As obras, como grandes hidrelétricas e etc., elas eram feitas no Brasil, só que o Brasil pegando dinheiro de fora. Não era com dinheiro nosso, era empréstimo. Empréstimo vocês já sabem, eu pego, mas eu preciso devolver. A década de 70 foi chamada de milagre econômico. A década de 80 foi chamado da década perdida. Porque o Brasil subiu em 70, ele caiu em 80. Por quê? Porque o programa econômico da ditadura militar era um programa econômico frágil, de grandes obras, de investimento externo, abriu a economia brasileira para o capital externo, mas também de muitos empréstimos. Naturalmente, o que cresceu aqui virou uma bola de neve aqui na década de 80, tá bom? Então esse período aqui da década de 70 é o que nós chamamos de milagre econômico, e aí já com Geisel e Figueiredo é o que nós chamamos de abertura. O que nós chamamos aqui de abertura? É o início do processo de redemocratização. O início do processo. Lógico que os militares não fizeram isso porque viram a luz. Fizeram isso porque começaram a notar que o regime já estava se desgastando e que eles não conseguiriam sustentar por muito tempo. Se batesse o pé, poderia ocorrer uma revolução popular e seria muito pior. Então, tanto Geisel quanto Figueiredo diziam o seguinte: nós faremos a transição democrática, mas de maneira lenta e gradual. De maneira lenta e gradual. A gente não quer abandonar o regime militar de uma vez. A gente vai deixar com que o Brasil volte a ser uma democracia, mas vai ser de maneira lenta e gradual. Tanto que, se vocês pegarem, Geisel foi presidente de 74 a 79. E depois de 79 até 80... Vou botar 85, né? Mas até 85, Figueiredo. Então, o início do processo de redemocratização começa aqui, mais ou menos, a partir de 78. E ele só vai se consolidar depois de 1985. Levando em conta que em 1985, o presidente brasileiro ele ainda não foi eleito por voto direto, mas por voto indireto dentro do Congresso. Se vocês pegarem Tancredo Neves e José Sarney, eles não foram eleitos pelo povo, eles foram eleitos pelos congressistas brasileiros. O primeiro presidente eleito pelo povo pós-ditadura militar se chama Fernando Collor de Mello e o vice Itamar Franco. Mas isso aí eu já estou falando de 89, tá bom? Mas a redemocratização se intensifica de 85 para frente. Mas começa-se o processo de redemocratização antes, tá?
Tanto que se vocês pegarem em 82, governadores, até alguns senadores, ainda que nós chamamos aí de senadores biônicos, né, já foram eleitos, uma parte deles, pelo voto popular, pelo voto democrático. Então, o início do processo de transição democrática é de 78 para frente. Figueiredo ele ficou muito conhecido porque ele dizia que preferia os cavalos, né, do que a população. Daí você tira. Também ficou conhecido dizendo que ele tinha... ele conseguia preferir os cavalos porque os cavalos entendiam com muito mais... Ele não usou essas palavras, mas nesse sentido. Que os cavalos eles tinham um entendimento muito mais fácil do que a população brasileira. Então, esse período no geral, de 64 a 85, um período bastante conturbado. Né? Quais são as consequências desse período? Todas as consequências advindas de uma ditadura. Independente da ideologia política, ditaduras ocasionam isso. Censura, exílio, mortes, tortura, enfim, todas essas questões que vocês já sabem, vocês já estão até massificados porque ainda se discute muito isso. O que vocês têm que prestar atenção? Vocês têm que prestar atenção no seguinte, tá na moda, e eu posso aqui palpitar que o Enem vai pedir alguma coisa relacionada à ditadura e democracia, porque a gente voltou a discutir isso. Né? As brigas do Executivo com o STF, as brigas do Congresso com o Executivo, as trocas de farpas, as fake news jogadas em torno dos três poderes. Então, quando vocês forem ver, era Vargas, principalmente Estado Novo, que foi uma ditadura civil, ditadura militar, que o próprio nome já diz, é uma ditadura, linka sempre com o que nós temos hoje, porque são assuntos que vão voltar para a moda. Pessoas pedindo intervenção militar nas ruas, como tem acontecido nos últimos 2, 3 anos no Brasil. Grupos de resistência dizendo, não, intervenção militar não, nós queremos democracia, manutenção da democracia. Então, olhem com carinho esses assuntos, porque são temáticas aí que eu posso aí prever que alguma coisa deve cair no Enem de domingo, tá? Outra coisa, né, os partidos políticos. Até 1978, ou seja, de 64 até 78, vigorava nessa ditadura militar o bipartidarismo. Só existiam 2 partidos políticos. Bipartidarismo. Nós tínhamos aí o Partido da Arena e nós tínhamos o MDB. Esses eram os 2 partidos. Nesse processo de retomada da redemocratização, a partir de 78 começam a surgir outros partidos, como o PDT, o próprio PTB retorna, o PT surge, o MDB se torna PMDB, e aí vão surgindo o que hoje nós chamamos de progressistas, também era partido na época, tipo PP. Então surgem partidos após 78. De 64 até 78, nós temos o bipartidarismo. E por 3 vezes o Congresso foi fechado durante um período e depois reaberto, tá? Durante esse período de ditadura militar, por diferentes presidentes. O próprio Castelo Branco vai fazer isso, depois alguns outros também fazem, o Geisel faz, e assim sucessivamente. Beleza? Que mais aqui que eu posso dizer para vocês? Bom, lembrem do movimento de Diretas Já, que foi um movimento aí de 82 a 83, mais ou menos aqui, 82 a 83, que envolveu artista, jogador de futebol, políticos como Ulisses Guimarães, entre outros políticos que ficaram depois muito conhecidos, né? O movimento de Diretas Já. O que era o movimento de Diretas Já? Queria voto direto para presidente na eleição de 85, tá? Voto direto já em 85. Infelizmente, uma emenda chamada Dante de Oliveira, que transformaria o voto para presidente em voto direto, ou seja, o povo elegendo o presidente, infelizmente a emenda não foi aprovada. Mas houve um movimento de ir das ruas chamada de Diretas Já. Tá? O movimento teve sucesso depois, como eu falei para vocês, em 89, que aí sim, Fernando Collor de Mello foi eleito democraticamente pelo povo. Mas o movimento pedindo voto direto para presidente, originário, é o que nós chamamos aqui de Diretas Já, que começa em 82 e 83, não obtém sucesso para a eleição de 85, tanto que eu repito, Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, mas foi um movimento muito bacana e muito bonito, que encheu praças, encheu estádios de futebol e políticos, artistas, cantores, jogadores de futebol, como Sócrates, o próprio Casagrande,
entre outros, participaram desse movimento pedindo a volta da democracia, principalmente no que tange ao voto direto ao presidente da República. Então lembrem das diretas já e olhem com carinho a Constituição atual que nós temos, que é a Constituição de 1988. Olha o período que ela foi criada, 1988. Já éramos aí, já tínhamos feito essa transição da redemocratização e ela é conhecida como Constituição Cidadã. E nessa Constituição nós somos uma república democrática. E nessa república democrática, nossos representantes, eles são escolhidos pelo voto. Tá bom? Então a Constituição de 88, a Constituição anterior era a Constituição de 1967, já a Constituição militar, Constituição feita, criada durante a ditadura militar. A de 67 é substituída pela de 1988. E o grande nome dessa Constituição é Ulisses Guimarães, que infelizmente alguns anos depois morre, o helicóptero dele cai em Angra dos Reis e o corpo dele nunca foi achado, mas ele foi um político bastante interessante na defesa da democracia, não só ele, como outros. O próprio Tancredo Neves, que se tornou presidente até antes dessa nova Constituição, promulgam, né? O Congresso Nacional promulga a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, e vocês podem ver que a Constituição ela é uma resposta ao que nós vivemos na ditadura militar, né? Ela proíbe naturalmente a tortura, a democracia não pode ser alterada, nós temos que continuar como democracia. Para mudar a democracia, só se a gente rasgar essa Constituição e fizer uma nova, né? Uma república democrática que defenda os direitos, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo que foi contra, tudo que a ditadura foi contra, essa Constituição traz para o corpo dela para que a gente seja de fato uma república democrática. Então, se a gente quiser mudar isso em algum momento, a gente vai ter que rasgar essa Constituição e fazer uma Constituição nova. Então, lembrem também com carinho dessa Constituição de 1988, que é a Constituição atual. Então, nossa Constituição Federal atual é de 1988, tem aí 32 aninhos, beleza? O que eu preciso de vocês? Sei que é muito assunto para 40, 50 minutos, mas que vocês entendam esses temas e sempre pensem com as contemporaneidades que eu trouxe para vocês na aula passada. Lembra? Falei para vocês na aula passada de ditadura e democracia, falei para vocês de fake news, falei para vocês de pandemia, vacinação, enfim, coronavírus, falei para vocês também de ciência e senso comum. Esse assunto aqui, como eles são assuntos mais políticos, sempre façam essa relação de ditadura e democracia. E sempre tragam para os acontecimentos do Brasil de hoje. Desde lá o impeachment da presidente Dilma, ao Michel Temer, o vice que assume, alguns falam de impeachment legítimo, outros falam de golpe também, aí tem toda uma discussão. A chegada no poder do atual presidente Jair Bolsonaro e todas as temáticas que estão sendo movimentadas, né? A briga entre os três poderes, os problemas de fake news, o uso das redes sociais, dos robôs de rede social, pedidos de intervenção militar, falas que contradizem a democracia. Se eu pudesse dar um chute, eu acredito que o Enem vá pegar alguma coisa disso. Ou na redação, ou no eixo de humanas, nas 45 questões do eixo de humanas. E como vocês podem ver, eu trabalhei 3 períodos, mas eu trabalhei a partir de um entendimento majoritariamente político, que também poderia ser econômico ou da sociedade. Por isso que eu disse para vocês no início da aula de hoje. Quando vocês estudam por eixo temático, é mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Essa foi minha contribuição. Como eu disse para vocês, é muito curta, é muito rápido, porque é resumo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Marcos, professor, vai dar aulão de quais matérias? Ô Marcos, pela falta de tempo, né, porque eu tive essa ideia faltando aí alguns dias para a prova do Enem, a gente vai ficar nessas 2 aulas de história, que é a minha área de conhecimento. Mas, por exemplo, minha irmã é professora de cursinho de redação. Para o próximo Enem, eu posso pedir, ela ter mais tempo, de trazer umas 2 aulas sobre redação. Tenho colegas que são bons aí na área de exatas, posso trazê-los também. E eu vou fazer isso durante o ano, tá? Isso serve para o Marcos como para todos vocês. Então, em 2021, para o próximo Enem, eu vou trabalhar com mais tempo e a gente vai trabalhar até com mais profundidade, não só história, como outras matérias. Mas essa foi uma ação individual minha. Então, individualmente, o que eu consegui nesse momento foram essas 2 aulas de resumo. A primeira com dicas gerais, de história e do Enem, e a de hoje com alguns temas recorrentes. Mas para esse ano de 2021, além de postar vídeos, esses aulões de reta final, eu vou pedir tanto para minha irmã, quanto para outros colegas também de outras áreas virem dar esses aulões aqui para vocês.
Espero poder fazer tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. Mas, a depender da pandemia, talvez a gente consiga ainda fazer só online. Mas se puder fazer os encontros presenciais, eu faço os encontros presenciais, gravando para vocês online, para quem não mora aqui na minha cidade, onde eu moro hoje, ter acesso também, tá bom? Como eu disse, o tempo foi curto, eu tive essa ideia muito em cima, mas é uma ideia para ajudar vocês num ano tão difícil, que foi nos estudos também, na educação, que foi 2020 e vai ser ainda uma boa parte de 2021. Desejo boa sorte para vocês, adotem os meios de prevenção, é fundamental. Vai ter muita gente fazendo Enem nas salas de aula e ao redor dos colégios. Adotem os meios de prevenção, a máscara, o álcool, o distanciamento. Tentem fazer isso, é importante. O pico da doença dessa segunda onda, nem sei se o Brasil chegou, né? Não sei se ele saiu da primeira onda, mas o pico dessa, entre aspas, chamada segunda onda está vindo agora. A gente está vendo aí o caso de Manaus e outras cidades, que até cilindros de oxigênio se acabaram. Então mantenham aí as regras, né, as regras pedidas pelos especialistas da área de saúde, mas desejo boa sorte. Lembrem do que eu falei na aula passada, 50% é estudo, mas 50% é psicológico. Tentem manter a calma, a cabeça no lugar, e eu desejo para vocês muito sucesso e que vocês cheguem no curso de vocês, na universidade que vocês escolheram. Aconteceu isso comigo em 2004, e eu desejo e eu sei que vocês também podem fazer isso agora, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nas caixinhas de comentário e eu vou respondendo vocês entre hoje e amanhã. No canal do YouTube tem a aula 1, a aula 2 vai estar lá amanhã, e a aula também com a resolução de 3 questões de história, que eu também fiz para vocês e vai estar lá no canal, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, obrigado por me acompanharem, e isso aí. Desejo sorte, estou sempre à disposição de vocês. Valeu!